Quando fui convidado para estar aqui junto com a minha igreja, e principalmente através do reverendo Roberto Mauro, já faz alguns meses, e se aproximando essa data, eu perguntei e disse a ele, por e-mail, vocês têm um tema mensal, não é? Ele disse, sim, temos. E ele disse, mas você pode ficar à vontade com relação ao tema. E eu pensei, bom, já que eu posso ficar à vontade, então eu vou tratar do tema desejos de Natal. Mas há lugar para Jesus em nossos corações? Mais uma vez estamos nos aproximando do Natal. E não podemos negar que é uma ocasião muito especial em nossas vidas. Pois neste dia comemoramos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Apesar de não sabermos exatamente a data em que ele nasceu, em que aconteceu o nascimento de Jesus, existem divergências sobre a data. Segundo alguns estudiosos, seria no mês de setembro, pois neste mês existe todo um ambiente típico do Natal. Mas apesar das festas mundanas, regradas à bebida e pecado, queiramos ou não, isso nos importuna. Mas existe um clima muito especial. E quando andamos por aí, podemos ver a cidade toda enfeitada. Cidades pequenas e grandes, as ruas, com as luzes, ornamentações. É nesse período também que acontece entre nós as trocas de presentes. O comércio gira com velocidade mais intensa neste período. Mas Natal é mais do que tudo isso. Essa data representa o nascimento de Jesus. É por isso que é uma data tão especial. Para nós cristãos, é uma data muito especial, muito significativa, o nascimento de Jesus. Pois cremos nisso. E não somente cremos nisso, mas confessamos isso. E não somente isso, sabemos que Ele está em nós, em nossos corações, na nossa vida, dia a dia, em nossa caminhada. Hoje somos confrontados a pensar sobre esse tema, desejos de Natal. E eu confesso que eu fiquei intrigado com ele. Tanto é que fui conduzido a pensar, que desejos são esses? Quais seriam esses desejos? Mas antes de falar sobre esses desejos nossos, eu quero falar um pouco sobre o desejo de Maria. Momentos antes de dar à luz, qual foi o desejo de Maria? Mas, se pensarmos um pouco também, podemos pensar quais são os nossos desejos. E não é difícil sabermos quais são os desejos das pessoas. É somente perguntar: o que você deseja nesse Natal? É certamente que você já tem em sua mente o que você deseja que acontecesse em sua vida.
E as mães? Qual foi aquelas que já são mães e as que estão se preparando para ser mães? Qual foi o seu desejo antes de nascer o seu filho ou sua filha? Ou qual é o seu desejo nesse tempo que antecede a vinda do seu filho ou sua filha? Qual é o seu desejo? E não é muito difícil sabermos quais são esses desejos. Esses desejos certamente estão ligados ao hospital. Qual hospital? Qual médico? Qual o quarto? Como será o parto? Para muitas mulheres, hoje, o mínimo e as condições mínimas são essas. Pelo menos um hospital, pelo menos um quarto. Eu e minha esposa temos 2 filhas e a cada aniversário delas fazemos, mesmo que de modo muito simples, uma comemoração. Não é como antigamente, porque hoje elas já estão grandes, já estão crescidas. Uma com 17 e outra com 23 anos. Mas a tratamos como se ainda fossem pequenininhas. E às vezes elas dizem: pai, mãe, crescemos. Mas para muitos, em se tratando de um nascimento, vivemos dias em que as preferências estão se tornando cada vez mais estilizadas e sofisticadas. Zelamos pela qualidade de suas aquisições, buscamos os mínimos detalhes no que diz respeito ao conforto do recém-nascido. Hoje, quando vou visitar um recém-nascido, percebo quanto mimo, quanto carinho, a ornamentação do quarto, os preparos, os detalhes, até mesmo na cor da parede, no berço, nos brinquedos e aí por diante. Estes são os desejos das mães e para aquelas que estão para se tornarem. Esses somos nós, seres do século XXI, moradores do planeta Terra, presos aos nossos valores, que em sua maioria está enclausurada nesse sistema capitalista que predomina nos nossos dias. Estes somos nós, presos a esse sistema capitalista que nos domina. Dito isso, agora vamos falar um pouco mais sobre Maria. Qual era a sua situação antes de dar à luz a Jesus? E um pouco antes de Maria dar à luz a Jesus, Maria com seu esposo José desejavam somente uma coisa: um lugar. Era o que eles desejavam. Não estavam centralizados ou obstinados por coisas mais sofisticadas, mas eles queriam somente um lugar. Durante muito tempo, esse Messias foi esperado. E naquela noite de Belém,
a espera findou. E o texto de Lucas nos indica que o nascimento do Salvador se deu em situações tão desfavoráveis quanto as do tempo em que o profeta Isaías profetizava. Israel, muitas vezes, mais uma vez, atravessava uma situação política muito conturbada. O Império Romano dominava e subjugava aquela região, impetrando pesada opressão. O imperador Augusto declarou um recenseamento, motivo pelo qual José e Maria tiveram que se deslocar para Belém. Quando José e Maria saíram de Nazaré para Belém, por decreto de Tibério César, eles não encontraram lugar na estalagem. Por isso, foram para uma estrebaria, onde Jesus nasceu, em uma manjedoura, inclusive representado aqui à frente. Não havia lugar para Jesus na concorrida cidade de Davi. Os espaços já haviam sido tomados por uma disputa. E o Cordeiro de Deus nasceu num estábulo. Não foi num berço de ouro. O Criador do universo, o dono do mundo, foi rejeitado em seu nascimento. E não somente em seu nascimento, ele também foi rejeitado em sua morte. Mas quando chegaram a Belém, disseram a Maria e José: não há lugar. Não há lugar. Mas na sua morte, apressadamente providenciaram um lugar de horror e de dor. Não foi um berço, foi uma cruz. Desejos de Natal. Atualmente, para muitos, o Natal tem sido apenas uma oportunidade de lucros econômicos e não uma lembrança, uma rica lembrança da graça salvadora de Deus. Ainda sobre esse assunto, o nosso colega reverendo Leontino Faria dos Santos registra em seu livro intitulado Reencontre a Alegria de Viver, onde diz o seguinte: Natal é época de presentes. Nesse tempo, todos esperam de alguma forma receber presentes. O comércio, através de chantagens emocionais, se encarrega de estimular a todos no sentido de gastarem, mesmo que não tenham, o dinheiro que poderia ser utilizado para resolver outros problemas prioritários. E a propaganda é tão eficiente que mesmo quando as pessoas não se submetem a esta situação, elas chegam a ficar frustradas, vítimas de um festival de ilusão. Será que é esse um desejo que brota em nossos corações? Será que, se eu não puder realizar este meu desejo, será que neste Natal, se eu não tiver essas condições, ficarei frustrado, ficarei arrasado?
Ficarei triste, o Natal estará acabado, porque não poderei realizar os meus desejos. E neste caso, o Deus é o mercado, ávido por levar as pessoas a consumir, mesmo sem poder. Nele, Papai Noel é o centro principal. E o aniversariante verdadeiro, Jesus Cristo, um simples detalhe. Não que eu esteja falando mal ou contra o Papai Noel. Não é isso. Não vão sair daqui dizendo, o reverendo Natanael falou contra o Papai Noel. Não estou falando nada contra o Papai Noel. Só estou chamando a atenção para esse detalhe, para que possamos pensar. Como é que estamos nos preparando para celebrar este Natal? Jesus Cristo é, mais uma vez, um simples detalhe? Existem coisas mais importantes? A graça salvadora de Deus, salvação e vida eterna, nesses tempos passa por despercebido, desconhecido, substituído por lucros, vendas, consumos, desejos e mais desejos de Natal. As casas enfeitadas por fora, centenas de luzes, todavia, são muitas as que estão em trevas, por não terem Jesus. Mas, por que não há lugar para Jesus? Porque Jesus não é aquilo que os homens esperam que ele seja. Jesus não nasceu numa família tradicional de sua época. Para ser rei, no mínimo, teria que vir e ser bem nascido, ter berço, família nobre. Mas, ao contrário, nasceu de uma virgem com um carpinteiro, com uma história de nascimento que para os homens, e muitos homens, é questionável. E alguns perguntam, será mesmo que Jesus nasceu? Será mesmo que existe Jesus? Por isso não é de se admirar que não havia lugar para ele em Belém. Somente uma estrebaria. E assim tem acontecido em nossos dias. Estão buscando uma nova visão de Jesus ou pregando um Jesus aristocrata, rico financeiramente, que promete riquezas. Estão em busca de um Jesus que satisfaça os nossos desejos, para ver se Jesus se torna um produto de mercado mais atrativo. Porque, na verdade, é isso que os homens desejam. Mas não é isso que nós precisamos verdadeiramente em nossas vidas. Ele não vai consolidar os desejos dessa geração, mas vai e está chamando-os ao arrependimento, a uma mudança radical de vida e de propósitos. E Jesus veio a este mundo, nasceu dessa forma, de forma humilde, e a humildade de Jesus é algo impressionante desde o seu nascimento. Como já foi dito, nasceu numa estrebaria.
Mais tarde, a sua entrada em Jerusalém se deu num jumentinho, como sinal da sua humildade. Ele não entrou em um belíssimo cavalo árabe, e nem em uma carruagem, ou mesmo em um carro blindado, cheio de seguranças, batedores. Mas ele entrou lá num animal, um animal de carga. E não podemos esquecer que mesmo aquele animal não pertencia a ele. Foi pego por empréstimo. E uma das características da humildade de Jesus não é usufruir de algo que ele que ele tem por direito. Não é usufruir de algo que ele tem por direito. Mas pelo contrário, ele abriu mão daquilo que era para ele, poderia ser para ele algo normal, natural. Mas ele abriu mão. Em Filipenses 2, versos 5 a 8, nós encontramos as seguintes palavras: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obediente a Deus até a morte e morte de cruz. E diante dessas verdades, precisamos nos posicionar coerentemente perante o Senhor sobre quais são os nossos desejos de Natal. Será que o nosso desejo é que Jesus tenha um lugar especial em nossas vidas? E o reverendo Leontino escreveu em seu livro, já mencionado, um capítulo intitulado Há lugar para Jesus em sua vida? E ele escreveu o seguinte: é relevante pensar que Jesus não teve um lugar digno para nascer. Não teve um lugar nas hospedarias de Belém, uma cidade que na época não era mais do que uma pequena vila, situada a 18 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Mas também não teve lugar nos corações ou hospedarias de reis e governantes invejosos e arrogantes, apegados ao poder. Nem mesmo no coração dos líderes religiosos do seu tempo, que por inveja também o desprezaram e cogitaram a sua morte. Desejamos que ele reine em nós? Há um cântico muito conhecido em nossa igreja, creio que é intitulado Reina em mim, Senhor. Reina em mim, Senhor. Será que este verdadeiramente é o nosso desejo? Que ele reine em mim? Que ele reine em cada um de vocês? Concluindo, Natal após Natal, o tempo passa e os homens continuam afobados, correndo de um lado para outro, cuidando de muitas coisas. Esquecem que existe a igreja, esquecem que existe a escola dominical, esquecem que existem as reuniões de oração. Se esquecem
estão preocupados com outras coisas, com seus desejos. E os que se lembram muitas vezes chegam atrasados e querem ir embora logo e não se apercebem de que é necessário que exista um espaço maior para Jesus em nossos corações. Muitas vezes as instalagens da nossa existência já está abarrotada, nossos corações ocupados com muitos cuidados, e por essa causa não há lugar para Jesus. E nesse tempo devemos pensar se o Senhor não está à porta desejando entrar. É necessário que pensemos, não estamos permitindo a sua entrada em nossa vida? Será que de alguma maneira estamos privando a que nos acheguemos mais perto dele? Mas eu digo a você, meu irmão e minha irmã, não deixe Jesus em casa. Convide-o para ficar com você, estar com você, pois Ele está dizendo, e continua dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Não deixe Jesus sem lugar na sua vida. E que Deus os abençoe. E que vocês possam ter um Natal muito feliz. E que o aniversariante principal esteja presente e continue presente na vida de todos vocês. Que Deus os abençoe.